Porque essas pessoas ao longo do tempo carregaram traumas e experiências que hoje não conseguem administrar por conta própria. Porque você tem um sentimento de incapacidade, um sentimento que está no seu coração que aquelas coisas são maiores do que você. Então você não consegue administrar. E isso te prende. E isso te leva para as trevas. E a Bíblia vai dizer assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, será revestido de trevas. E neste momento você passou a ter os olhos maus, porque você vê as coisas ao seu redor e nada mais faz sentido. Você olha para as coisas e vê que não tem mais perspectivas. Então você desanima. Então aí a ausência da fé, a ausência da esperança, você vive sem expectativa, sem perspectiva de futuro, de melhora, de transformação, de rompimento. E o sentimento que te leva a isso é um sentimento que te falta algo, um vazio que te falta algo tão importante, mais importante do que todas as coisas que você possui. Algo que vai fazer você romper, vencer todas essas coisas, todos esses conflitos. E certo homem um dia passou por isso e entrou numa caverna. E ali ele pedia a morte para Deus porque ele não conseguia lidar com a situação que ele estava. Todas as coisas que ele tinha feito, aquilo tudo perdeu sentido para ele. E ele simplesmente disse: Senhor, que o Senhor tire minha vida, que nada disso que eu fiz fez sentido. Então aquele homem ele se encontrava sem perspectiva de vida naquele momento, mas ele mal sabia que Deus, mesmo ele se escondendo naquela caverna, Deus via a situação dele. Então a Bíblia vai dizer que Deus vem através de uma chuva suave e vai dizer: Elias, o que você faz aqui? E essa passagem é a passagem mais bonita. O que você faz aqui? E ele vai dizer: Senhor, tudo que eu fiz não valeu a pena, não valeu, porque eu olho para trás e vejo que as coisas não valeram a pena. Então a minha vontade, minha fé, minha esperança de melhora acabou. Simplesmente eu quero que você tire a minha vida. Então Deus naquele momento ele se revela para Elias através dessa chuva suave. Então ali a Bíblia diz que Deus dá um novo propósito para ele. Então a grande transformação de tudo isso não está no exterior. Muitas vezes você ouve palavras de motivação, palavras de ânimo e aquilo simplesmente faz um efeito instantâneo, mas no dia seguinte as coisas voltam ao normal. Porque o que está no coração, ela é transformada, a Bíblia diz que pela palavra e também pela experiência, a forma mais rápida pela experiência que você tem com Deus. Então todos esses homens, Elias, todos esses homens que foram transformados, tiveram uma transformação realmente profunda e completa, foram aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E Jesus vai vir e vai dizer assim: feche o teu quarto, feche a porta do seu quarto, ore em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Porque é aí que há revelação, é aí que há intimidade, é aí que há transformação, na revelação de Deus contigo, somente você e Deus. Então Davi, que era um homem que também passou por esses dias de angústia, dias de tenebrosos, nas trevas, numa caverna, então ele clama ao Senhor e diz assim: Senhor, transforme meu coração para um coração puro, onde eu possa enxergar a vida, as coisas com perspectiva. Então esse era o clamor e a oração de Elias. O clamor e a oração de Davi. Esse era o clamor e a oração daquelas pessoas que foram transformadas pela experiência que tiveram com Deus. Então você vai ver homens como Moisés, você vai ver homens como Adão, homens que tiveram uma experiência com Deus e a partir dali nunca rejeitaram a fé, a esperança, a perspectiva, nunca rejeitaram o propósito que Deus deu, as palavras que Deus deu, a experiência daquele momento foi transformadora. E é isso que o ser humano necessita, uma experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência, uma intimidade, você conhece a Deus e conhece a si mesmo, conhece o seu valor. E começa a valorizar aquilo que Deus te deu, as coisas que Deus te deu, e começa a ver as coisas com outra perspectiva.
Então aí que há o segredo, aí que há a revelação. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, revestido de trevas.